Nesse mundo, os robôs são tão comuns quanto as pessoas, e todo mundo tem pelo menos um em casa para ajudá-los nas tarefas do dia a dia. No entanto, os donos de androides ficaram divididos em dois grupos: os que os veem como ferramentas que auxiliam suas vidas, já que os androides só podem realizar tarefas ordenadas por seus mestres, e os que os tratam como qualquer outra pessoa. Eles se tornam tão próximos de seu androide, tornando-se não apenas fisicamente dependentes deles, mas também emocionalmente. Recoil costumava ser um pianista genial, ganhando inúmeros concursos e sendo admirado por muitos, mas um dia ele viu um androide tocando a mesma música que passou anos praticando perfeitamente depois de ouvir apenas uma vez. Ele se sentiu desanimado, questionando qual era o sentido de sua prática se os robôs pudessem replicar seu talento com tanta facilidade. Desde então, Recoil não consegue encontrar alegria em tocar piano e não o toca mais. A família de Recoil tem um androide, Sammy. Quando os pais de Riku estão fora, ele conta com ela para as tarefas diárias, como fazer café, preparar o café da manhã e pegar sua irmã mais velha bêbada nas festas. Embora Riku use Sammy o tempo todo, ele não a trata com respeito. Ele, de fato, a despreza. Ele notou algo estranho nos registros de Sammy, uma mensagem perguntando se ela estava gostando dos horários do Eve Café. Riku teve um palpite de que algo estava acontecendo com Sammy. Ela estava saindo sozinha ultimamente e até fazendo desvios de suas rotas habituais de Aaron. Então ele mostrou a um de seus amigos, Masaki. Ritual tinha certeza de que algo sinistro estava ocorrendo. Ele precisava de ajuda, e Masaki parecia ser o único que poderia ajudá-lo com o rastreador GPS de Sammy. A Ritual estava determinada a descobrir a trama maligna do androide para dominar o mundo. Ele e seu amigo chegam a um beco com um prédio estranho, imaginando se algum robô estaria realmente por lá. Mas então, de repente, um aparece e entra. Eles o seguem, abrindo a porta para ver um café. Há até um quadro na parede dando as boas-vindas, mas também tem algumas regras escritas. O conselho proclamou que todos os que entrassem no café deveriam ser tratados como iguais, independentemente de serem humanos ou androide. A única outra regra era que cada indivíduo se divertisse. Eles se sentam, muito confusos com os outros clientes porque viram um androide entrar por algum motivo, mas todos lá dentro parecem humanos. No café, parece estranho que nenhuma das pessoas tenha um halo. Os androides costumam ter esses halos vermelhos que ficam verdes quando recebem uma ordem de seus mestres, mas aqui todo mundo estava tomando café, algo que os robôs não fazem. Os dois ficaram cada vez mais desconfiados ao pedirem a mistura especial do café, mistura de véspera. Eles começam a questionar a estranha combinação de humanos e androides. De repente, uma garota alegre chamada Akiko aparece e se apresenta e os outros clientes lá dentro. Koji e Hina são sempre tão fofos juntos em sua mesa, como verdadeiros pombinhos. Satoru está em seu lugar com um livro na mão, só cuidando da sua vida. Dog serve a todos a mesma deliciosa mistura de café e garante que todos sejam tratados igualmente. E, finalmente, Shimai e Shai, pai e filha. Os dois continuaram indo contra as regras e falando sobre como os humanos eram diferentes dos androides. Naji, que tinha ouvido tudo, não estava muito feliz, então ela tirou o café deles. Ritual ficou tão intrigado em saber por que Akiko costumava visitar o café e perguntou a ela se a família dela tinha algum robô. Akiko respondeu que sim e explicou a ele que tanto os humanos quanto os androides têm sentimentos e ela quer entendê-los. Esse pensamento permaneceu com ele depois de sair do café, mesmo quando ele estava na escola pensando nisso, o que não combinava com o que ele sempre acreditou. Ele então avistou Akiko e viu um halo de luz zumbindo ao redor de sua cabeça, revelando que ela era um androide. Sammy fez seu café em casa, mas quando tomou um gole percebeu que algo estava diferente. É a mesma mistura que ele tomou no café. Ele perguntou a ela sobre isso e ela admitiu que havia mudado os ingredientes sem a permissão dele. Seu rosto ficou vermelho de raiva e ele exigiu saber se ela estava fazendo alguma coisa sem suas ordens, mas Sammy simplesmente balançou a cabeça, fingindo que nada havia acontecido, enquanto ela voltava ao trabalho. Ele confrontou Sammy, exigindo uma explicação de por que ela havia saído no dia anterior. Ela tentou se esquivar de suas perguntas e mentiu, alegando que era para comprar mantimentos por encomenda de seus pais e não ir ao Teams of Eve. Enquanto inspecionava, Rikual disse a Masaki que Sammy havia negado algo que não havia sido solicitado a fazer. Nazaki observou que Sammy deve estar mantendo algum tipo de segredo e pode estar contando mentiras. Eles decidem ir ao café e pegá-la, mas quando chegam lá, não a encontram. Então eles decidem esperar que ela a pegue na mentira. Riku vê Akiko e vai falar com ela, mas Shai pega seus óculos e foge, esperando que ele brinque com ela. Ele tem que persegui-la para recuperá-los, mas antes disso, ele quer quebrar a regra e perguntar a Akiko se ela é um robô. Shimai veio e explicou que é normal que as pessoas nem sempre digam a verdade, especialmente quando se trata de proteger aqueles de quem gostam.
Rikual começou a entender que Sami provavelmente mentiu porque ela não queria que ele se machucasse, e ele finalmente percebeu que ela também tinha seus próprios sentimentos. Sami entrou no café para comprar a mistura de café. Akiko perguntou se seu mestre gostou da mistura de café, mas Sami disse que não tinha certeza. Ela explicou que seu mestre não gostava quando ela fazia as coisas sozinha. Ritual foi até o balcão pegar seus óculos com Naji, e quando ele os colocou, ele notou Sami parada perto dele com o cabelo preso. Ele soltou agressivamente o cabelo dela para que pudesse dar uma olhada melhor nela e estava atordoado demais para dizer uma palavra. Ela começa a fugir e ele a persegue, mas a porta tem uma fechadura especial para garantir que ninguém possa seguir um ao outro e descobrir sua identidade. Naji explicou gentilmente a Rikual como Sami encontrou o café e foi capaz de se abrir e ser ela mesma com todos eles. Ela queria que Rikual sentisse alegria e felicidade em sua vida. Quando ele chegou em casa, ligou para Masaki e contou sobre como encontrou Sami no café. Sami estava ao lado dele, trazendo-lhe café. Ele pensou no que Naji disse sobre se sentir apreciado, então sorriu para Sami e agradeceu pelo café, fazendo-a sorrir de alegria. Masaki e Rikual voltam ao café porque Masaki quer descobrir quais segredos estão escondidos ali enquanto Rikual começa a gostar de estar lá e conhecer os androides. Naji sugere que eles conheçam os outros clientes em vez de apenas observá-los. De uma forma estranha, ela encoraja Koji e Hina a se juntarem à mesa. Eles estavam todos parados ali, mas nenhum deles disse nada. Ritual estava olhando para o peito de Hina, e isso deixou Masaki com raiva, então ele deu um tapa em Rikual. Riku olhou curiosamente para a câmera de Koji e perguntou a ele sobre isso. Ele colocou a câmera ao lado do botão do visor digital do café e ficou incrivelmente surpreso quando viu as fotos de Koji aparecerem na tela. Hina ficou com ciúmes quando viu uma foto de Koji com outra mulher. Ela fugiu e Ritual a seguiu, apenas para descobrir que Hina era um androide. Ela já foi guarda-costas de alguém importante, mas machucou a perna e foi abandonada. Ela acabou conhecendo Koji, se apaixonou por ele, e decidiu ficar ao seu lado apesar dele ser humano. Ele a consola, e eles voltam para Masaki e Koji, que também estavam falando sobre o relacionamento de Koji e Hina. Koji é um androide que trabalha para a mulher das fotos, mas ama Hina. Seu mestre ficou tão magoado com seus relacionamentos anteriores que ela se tornou dependente dele, até mesmo para a dança da cama, não me pergunte como. Ele quer fazer sua mestra feliz e ser leal a ela, então decidiu se aproximar de Hina para entender melhor as emoções humanas e ajudá-la a superar o trauma. Ambos não sabem que o outro é um androide, o que distorce ainda mais a linha entre androides e humanos por causa de seus comportamentos e capacidade de sentir emoções humanas. Os dois meninos deixam os dois pombinhos sozinhos, percebendo que os androides são capazes de amar. Em sua próxima visita ao café, eles viram um modelo androide de aparência antiga entrando. Parecia um pouco vacilante e instável porque parecia estar desgastado e não funcionando corretamente. O robô caminhou até Rikuo e Masaki e perguntou educadamente se poderia se juntar a eles. A princípio, eles se assustaram, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, o robô explicou que, de acordo com as regras do café, era permitido estar lá como qualquer outro cliente. Masaki se apresenta e Ritual, dizendo que é da natureza humana se apresentar. O androide tenta copiá-los e se apresentar, mas quebra a cabeça porque não consegue lembrar o nome. O androide fixa a cabeça e volta, ainda agindo de forma estranha. Enquanto Naji queria anotar seu pedido, Rikual manteve a calma e terminou seu café. Ele sabia que, se não falasse, o androide poderia começar a superaquecer e explodir, então ele rapidamente pediu para si mesmo e deixou o androide copiá-lo. Quando o café chegou, eles tentaram desesperadamente impedi-lo de beber. Androides não bebem café. Para distraí-lo, eles fizeram perguntas, como quantos anos ele tinha e de onde veio. Ele disse que tinha 8 anos e eles o compararam com Shai, o androide. Para sua surpresa, o androide não explodiu depois de beber o café por um tubo preso ao pescoço, fazendo os dois perceberem que deviam parecer estúpidos com todas as acrobacias que faziam. Bog vem conversar com o androide para falar sobre seu passado. O androide diz a eles que foi contratado para cuidar de uma criança que fez um desenho, mas não se lembra da criança de quem cuidou. Ele nem se lembra do endereço da casa em que trabalhava. Isso causa mau funcionamento ao perceber que nem se lembra do nome. Naji o abraça quando ele começa a desligar. Rikual acorda para encontrar o café da manhã que Sami preparou para ele e, enquanto comia, lia o jornal que anunciava sua vitória no grande prêmio em uma competição anterior. A ideia de tocar piano enchia sua cabeça de nostalgia e, mesmo na aula, suas mãos se moviam sozinhas como se tocassem um piano imaginário. Masaki trouxe um relatório que encontrou na mesa de seu pai. Tratava-se de um experimento onde eles criaram androides para cuidar de crianças. Isso os fez pensar que Shimai poderia ser um androide cuidando de Shai.
Rikual ficou surpreso ao descobrir que Shai não estava com o pai quando ele chegou ao café. Ele perguntou a Shai por que Shimai não estava lá, e ela disse a ele que ele não era realmente seu pai verdadeiro. Ele era apenas seu pai adotivo. Ritual perguntou a Nagi o que estava acontecendo e descobriu que Shimai nem sempre estava lá para ajudar Shai. Ele queria saber por que Shimai continuava machucando Shai deixando-a sozinha, mas ela ficou muito chateada e fugiu. Satoru, com quem Rikual nunca havia falado antes, explicou a ele que às vezes as pessoas machucam as outras sem nem perceber. Rikual ficou tão chateado com a resposta que se afastou da mesa e se jogou no sótão, onde adormeceu rapidamente. Riku acordou ao som de uma melodia familiar no café e viu Sami tocando sua música no piano. Enquanto ele descia, as memórias de seu tempo lá encheram seus pensamentos. Ele veio inesperadamente para desfrutar do café, especialmente com os androides de quem antes não gostava muito. Sami se desculpou por jogar, explicando que Shai gostou. Ela explica que uma vez tocou a música para Shai porque sente falta de ouvir Ritual tocando piano. Ele se senta ao piano enquanto conta a eles que parou de tocar em casa porque Sami estava ficando curioso e ele estava com medo de que ela se tornasse melhor do que ele. Mas ele não se importa mais. Ele toca a música lindamente, deixando Shai animado para outra. No final, Rikual até admitiu que começou a aproveitar o tempo que passa no café. Masaki tem agido de forma estranha ultimamente, não querendo ir ao café, mas eles finalmente entendem o porquê. O pai de Masaki está na TV como chefe do comitê de ética, lá contra os androides que formam laços com os humanos, pois eles acham que os androides devem estar tramando algo contra a humanidade. Portanto, o comitê afirma estar tomando medidas cuidadosas para investigar e desligar esses robôs. Rikual pede a Masaki para ir com ele, mas Masaki se recusa. Mas ele acaba indo ao café após receber uma ligação de Rikual, avisando que há um novo androide no café. Masaki ficou chocado ao descobrir que era seu androide, Tex. Ele estava mentindo para seu melhor amigo, Rikual, sobre não possuir um. Com o coração pesado, Masaki finalmente contou a Rikual a verdade e revelou o segredo de seu relacionamento com Tex. Masaki explica que Tex cuidou dele quando ele ainda era criança, mas de repente parou de falar com ele. Masaki sabia que seu pai ordenou que Tex não falasse mais, mas ele ainda sentia que estava sendo traído. De repente, Tex começou a falar. Ele começou a contar segredos sobre o novo androide que acabara de entrar no café. O comitê de ética havia enviado o androide disfarçado para investigar o local. Apesar de não poder falar com Masaki, Tex estava sempre ansioso para mantê-lo seguro, então ele usou o escritório do pai de Masaki para explorar o banco de dados do comitê de ética e saber o que eles estavam pesquisando. Foi tudo em um esforço para garantir que Masaki ficasse fora de perigo. Masaki, que sempre quis ouvir Tex falar, já que costumava ficar no café, percebeu que os androides não podem dominar o mundo porque tem mais humanidade dentro deles do que os humanos, principalmente